Estamos iniciando mais um Perifa em Prosa. E para iniciar, vamos de poesia, né? No fundão do famoso bairro do Ipiranga, na divisa da região do Grande ABCD, surge um movimento mostrando a periferia como tem que ser. É atividade alegre, com músicas e poesias, ações sociais que identificam a ousadia de quem merece, de quem cresce, de quem batalha o ano todo, mas da cultura não esquece. Intervenção na comunidade mostra-se o valor da bela arte. E quem chega para somar, todos vocês, chega aqui, mete o like, segue nós, compartilha. Todos vocês também fazem parte, porque é dos quadros e telas, paredes sem reboque, grafite, stencil e frases soltas que a elite entra em choque. É o movimento da coletividade, No sarau, perifatividade. perifatividade. Estou aqui com a Arlau, minha irmãzinha aqui do Perifatividade. E hoje vamos falar um pouco sobre esse projeto, né? Que se iniciou em 2023. E estamos encerrando, um pouco atrasado até, né? Sim, Mas estamos encerrando agora no início do ano de 2025, esse projeto Perifatividade nas Escolas, volume 5, A Poética dos Direitos Humanos 2. Porque lembrando que a gente fez a Poética dos Direitos Humanos em 2015, né? sim, Lá atrás. 2015, olha foi quanto isso mesmo. tempo isso. 10 Dez anos já. aninhos, 10 10 aninhos anos. se passaram. Então, após 10 anos, tem a continuidade desse projeto que é magnífico e desafiador dentro das escolas. Falar sobre direitos humanos, que deveria ser uma matéria única ali nas escolas públicas. Dentro dos currículos, né? Escolares. Exatamente, exatamente. E aí vamos trocar uma ideia sobre esse projeto, como foi, né, Glau? Sim, E, e vai ter uma dinâmica diferente nessa edição. Como vocês já estão vendo, estamos com o livro Perifatividade nas Escolas, volume 5. Tá cheirando a novo, ó, o papel. Tá até cheirando. Chegou esses dias aqui da gráfica. Com a diagramação de Lewis Barbosa, né, da editora Fala Poeta. E a capa, a ilustração do nosso querido Felipe Borges, Felipe Terceira Visão, um maravilhoso. grande artista aí, grafiteiro, que sempre tá com a gente, sempre faz as nossas capas aí, que é um diferencial. Também essas capas coloridas e tal, né? Com grafite. E ele, como perifativo, logicamente tinha que estar com a gente nessa empreitada também, né, Glau? Sem dúvida nenhuma, ele é irmão de longa caminhada e entende como ninguém a alma do desejo do coletivo Perifatividade de evidenciar sempre o que tem para nossa juventude periférica. Então, não podia faltar mesmo. Felipe, Lius, um beijo, gente. Inclusive é uma deixa, né? O Lil já fez um episódio com a gente aqui. Seria interessante chamar o Felipe e conversar sobre um pouco das artes, né, dos movimentos que ele faz aí, ele como educador, ele como artista, e transita como entre vários aspectos da cultura, no reggae, no rap, no basquete. Essa caminhada profissional dele dentro dessa linguagem que é o grafite, né? Então é muito importante. Ele foi professor da minha filha, Iraê, e de vários outros jovens. Então, acho que seria bem bacana ele chegar aqui um dia. Fê, tá feito o convite, viu? Só falta você chegar. E essa capa tá linda, hein? Demais. Sou suspeita para falar. É, Falando um pouco sobre o projeto, a gente teve aí o Perifatividade compondo Adlau, eu, a Ana e o Diego, né? E aí tivemos as parcerias aí para inserir esse projeto novamente nas escolas, é, que é o Felipe Terceira Visão com a capa, o Stê nas batalhas de MCs e o Luiz Barbosa, que foi fundamental em toda essa caminhada, né? O ano inteiro aí que esteve com a gente como parceiro. Perifativo Potencial 3, Exatamente. né? Podemos considerá-lo também como perifativo. E o Stê aí, através das batalhas que circula toda a quebrada e vários bairros da cidade, É um MC da contemporaneidade, né? exatamente, e dialoga um pouco com os jovens, né? Com a juventude, com os adolescentes. E, e além da composição de quem esteve nesse projeto, né? É interessante a gente falar também
o porquê desse projeto dentro das escolas. A gente tem uma caminhada dentro das escolas desde 2011. Aliás, desde 2010, mas 2011 a gente publicou o primeiro livro nas escolas, que foi lá no Olavo Fontoura e aqui no Gonzaguinha, no Heliópolis, né? E aí, ao longo dos anos, a gente nunca saiu das escolas, sempre apoiado por algum incentivo de digital, seja ele municipal ou estadual. Até agora foram os únicos dois, né? Mas também, se não tiver recurso, a gente também estava em parceria com essas escolas, pela parceria em si, né? Não pelo recurso, mas pela vontade, pela iniciativa de estar dentro das escolas. E nesse projeto a gente teve novamente a parceria que já há muitos anos temos, o CIEJA Clóvis Caetano Michelatso, que é o nosso CIEJA Parque Bristol. Num episódio, acho que foi no episódio 9, se eu não me engano, o diretor do CIEJA, Everton, esteve com a gente, fez um baita episódio, né? Um programa falando sobre a sua trajetória. Então, eles já são parceiros há muito tempo, né, Glau? Sim. Ali no nosso lado, lá no Parque Bristol, mas também tivemos a estreia da escola MF Cassiano Ricardo, que até então a gente não tinha adentrado nessa escola, né? É interessante até ver cada escola tem uma apresentação do seu gestor, né? Sim. Inclusive, a gente, enquanto coletivo, quer muito agradecer a todas as escolas que abriram suas portas para que o coletivo Perifatividade pudesse adentrar, toda a parceria que aconteceu em todas as escolas que a gente participou até hoje, porque foi uma atitude enriquecedora, tanto para o coletivo, quanto para o corpo docente, quanto para esses jovens que receberam as informações que nós levamos e nós que aprendemos a cada dia a vivenciarmos experiências únicas com cada jovem que passou pelas nossas vidas no decorrer desses anos. Então fica nosso agradecimento aí a todas as escolas desde 2011 lá atrás. Sim. E olha que para enumerar todas as escolas é difícil, hein? E que Eu, venham mais. eu acho que são mais de 15, chegando a 20, não sei, mas são muitas escolas públicas, seja elas municipais ou estaduais. Se eu não me engano, acho que tivemos uma atividade numa creche que é particular, que a gente fez uma dinâmica para crianças, eu e a Aninha ali. Mas acho que foi a única Experiência. vez, assim, única experiência numa escola particular e tal. De resto, foi sempre escola pública, né? EMEI, EMF e as escolas estaduais, as EE, né? Então, deixar nosso abraço, nosso carinho aí pelo Marco César Bin, o diretor da MF Cassiano Ricardo, e o Everton, o gestor do Seja Parque Parque Bristol. Brista, a coordenadora Gisele também, que nos É, deu uma atenção assim maravilhosa. Em tudo no dia a dia ela estava atuando com a gente. Foi muito gratificante poder trabalhar com ela também. todas as coordenações das escolas também é parceira, né? A nossa caminhada Muito. aí. Se não tivesse esse diálogo com a coordenação, Sim, com o PPP de cada escola, que é o Projeto Político Pedagógico, para inserir nosso projeto, nossa proposta dentro do ano letivo, seria difícil a gente atuar, né? Não dá para exatamente. invadir a escola e deixar, né? Não dá Exatamente. para ser assim. Então, é isso. Fala um pouco do que você sentiu nesse projeto, Lau. O que te tocou lá no início? Assim, meio que dando continuidade a essa fala que você estava fazendo, isso mostra a importância desse trabalho junto do coletivo, junto à juventude periférica, porque como mostra a seriedade desse trabalho, a importância dele nas periferias, nas escolas de periferia. Porque se não fosse sério, se não fosse verdadeiro, não, a gente não adentraria nas escolas, a gente não teria a parceria e o apoio do corpo docente das escolas. Então, isso para mim dá um orgulho danado, de fazer parte dessas vivências, dessas experiências. E a gente entrou nesse momento com a perifatividade nas escolas para levar a questão do direito humano
para para todos dentro da escola, porque normalmente, assim como o Paulo começou falando, não é comentado, não é falado, não está nas publicidades, nos grandes horários, né, no horário nobre. Então, é uma coisa que a gente precisa ter entendimento. O que que é esse direito humano? E como que a gente leva isso para a juventude, para os adolescentes, né? E a gente propôs através de oficinas de poesia, onde a gente leva a orientação de como escrever e deixa que eles, a partir do momento que entendam isso, coloquem para fora o que eles entendem enquanto direitos humanos. E isso foi lindo. Cada dia com a juventude, com os adultos do CIEJA, né, que não tem só juventude, no CIEJA são adultos e jovens, né, a partir dos 16 anos que estudam lá, e foram experiências magníficas. Perceber que tanta gente tem tanto talento para desenvolver poesia, E às vezes não reconhece que tem, né? Não não dá espaço. reconhece que tem, não percebe que tem e vê a alegria deles ao se perceber no decorrer dessas oficinas, desses encontros. Isso é um direito humano. Perceber o seu dom, o seu talento e às vezes as pessoas não têm esse momento para viver isso. E o coletivo, através dessas oficinas, pôde proporcionar isso para essas pessoas. Isso não tem preço. Cada momento de descoberta de cada um, cada escrita que está registrado nesse livro para a posteridade. E a experiência de ensinar também as poesias curtas para essas pessoas e eles desenvolverem o sentimento deles em palavras numa frase que a gente também, que como proposta, a gente também levou para a comunidade, expôs para a comunidade, né? Fizemos lambes, Através do livro. colamos, sim, colamos na comunidade, nos bairros Jardim São Savério, que é o entorno, né, das duas escolas, e Parque Bristol. Então, foi com as devidas autorizações, porque estamos lidando com menores, então foi muito importante esse ato e esse momento para a nossa comunidade. É importantíssimo e vale salientar também que quando a gente entra na escola tem umas questões até de professores. Sim, Tipo, vocês vão falar sobre poesia, falar sobre direitos humanos, da onde vocês tiraram isso, né? Por que vocês vão falar disso aqui? Qual a capacidade que vocês têm para isso? Então é bom salientar, tipo, a formação que a gente vem, não só da rua, mas de cursos, né, de capacidades, através de movimentos sociais, através do Núcleo Gaspar Garcia Direitos Humanos, através da movimento a CMP, né? sim. Da Central de Movimentos Populares, através dos movimentos de moradia na nossa região, né, da OMM, de Estrela Guia. Então, assim, nós participamos de diversas formações ao longo da nossa vida que nos permite, nos dá bagagem para falar um pouco sobre o que seriam esses direitos humanos e as violações deles, do qual a gente também é afetado. Enquanto mais essas crianças e adolescentes dentro das escolas, inclusive os adultos que estão no CIEJA, que tiveram sua violação do direito de estudar no período, Exatamente. né? Então isso é muito importante a gente salientar o quanto é difícil, desafiador, mas é importantíssimo estar falando sobre direitos humanos dentro das escolas. Eu iniciei falando que isso deveria ser uma matéria, né, na grade Sim, na grade única. curricular da Mas escola. enquanto os nossos governos estão tirando algumas, algumas disciplinas, para inserir uma disciplina especificamente de direitos humanos vai ser muito difícil, né? Mas a gente continua lutando para que um A dia isso gente chegue até vai eles. pelas E brechas. enquanto isso, a gente faz a nossa parte, que é contemplar essas pessoas da periferia com a informação. Porque eu acho que Exatamente. todos têm direito ao acesso à informação, para que ele depois possa pensar, ser um ser pensante, né? Não ser massa de manobra de absolutamente ninguém. E podendo saber dos seus direitos é uma das situações que o auxilia. Exatamente. E direitos esse que é o direito à saúde, à educação, à moradia digna, à educação de qualidade gratuita e principalmente ao
ao fazer cultural, né? Sim, Ao acesso à cultura, do qual a gente vem sempre falando, exaltando e desde criança nós somos ceifados a isso, sempre. né? E saber que a cultura ela está inserida dentro das periferias, né? Às vezes não é evidenciado em lugar nenhum que tem cultura, mas todas as periferias são potência, culturalmente falando. Mas não tem a mesma divulgação de outros formatos por conta de uma série de situações, né? E isso a gente viu nos textos, né? Dos Sim, educandos. A gente está falando muito sobre o livro, mas é interessante a gente falar um pouco também sobre esse projeto que teve muitas outras ações, além do sarau, né? A gente fazia muito mensal, acabou sendo bimestral, sim. e também dentro do espaço da escola Cassiano Ricardo, que antes da gente é, convidá-los ele para esse projeto, convidar a escola, essa unidade, ele já era parceiro nosso, Já tinham nos acolhido. já tinha nos acolhido dentro do espaço deles, dentro da escola, onde a gente realizava sem nenhum recurso, né, sem nenhum apoio, sem nenhum edital aprovado, a gente realizava mensalmente o Sarau Perifatividade em meados de 2023, E 24. 23 e 24. 24 foi onde a gente executou o projeto. É isso. Então, de 23 e 22, então, a gente adentrou os muros da escola e sendo essa parceria que a gente realizava o sarau lá no pátio, de sábado, abria a escola para nós podermos, né, realizar o sarau perifatividade, trazendo música, literatura, declamação de poemas, as batalhas né, foi muito bom ali. Descobrindo já desde então o talento desses jovens também que chegavam para os saraus, então isso faz toda a diferença. Então, esse foi um pé, né, importantíssimo para a gente convidar, chamar Cassiano Ricardo para estar com a gente nesse projeto e foi muito bom, muito gratificante essa estreia, né, do Cassiano com a gente. Dentre outras tantas escolas que já participaram com a gente e tem mais ainda que quer o Sim, perifatividade dentro das escolas, mas a gente não tem perna, não tem corpo. é verdade. Seria interessante a gente ter cada escola um representante de perifatividade realizando as ações e multiplicando ali, né, deixando que os próprios educandos façam o sarau, a batalha de MC, enfim, seria interessantíssimo essa multiplicidade, assim, essa multiplicação da cultura. Mas como eu estava falando, teve várias outras ações, além do sarau perifatividade, a, a publicação do livro, do qual a gente fez várias oficinas com os educandos, com os Isso. estudantes, né? Prévias, né? Tanto no Seja quanto no Cassiano. É, teve os lambi-lambi das criações poéticas, como você falou. Foi bem interessante aqui. Inclusive, tem umas fotos aqui dos lambi-lambi, né? Sim. Algumas fotos aqui tá ilustrada no livro. Além disso tudo, tivemos também outras ações voltadas ao projeto, do qual é a gravação desses poemas e a circulação de carro de som na comunidade, dando voz a esses estudantes para os seus vizinhos saber que eles estão escrevendo, estão produzindo dentro da escola, não é só estar ali dentro da escola durante 4 horas, 5 horas e pronto, né? É, porque também um dos objetivos do Perifatividade neste projeto é fortalecer e evidenciar o talento dessa juventude. E uma vez que a própria comunidade, às vezes a própria família não conhece o talento que o filho tem nas suas linguagens de escrita, de desenho, enfim. O objetivo do coletivo é justamente evidenciar todo esse trabalho bonito, porque é muita escrita boa, é muito conteúdo bom. Isso prova que eles estão antenados na sociedade em que eles vivem, no lugar onde eles estão, eles sabem o que eles querem, eles sabem a realidade deles, mas faltava um incentivo para que eles conseguissem colocar isso para fora. E através desses registros, a gente pode mostrar isso para toda uma sociedade. A juventude, ela tem voz, ela Uhum. tem entendimento de onde ela vem e para onde ela vai. Ela só precisa disso, da oportunidade de se expressar. E além de dar voz, dá acesso a escrever num livro onde está eternizado esse poema, né? Exatamente. E esse livro é uma tiragem que a gente tem aí de 1.000 exemplares que vai ser espalhado aí para diversas partes da cidade, do estado,
do Brasil, vai saber também do mundo, então, né? É Para uma, alcançar outros jovens, né? é uma tiragem Para mínima, inspirá-los. mas quem sabe tenha outras tiragens, se for bem aceita assim pela, pelo leitor, né? Sim. Que Há gosta de de ser. acessar. Há de ser, há de ser. E esse seria, esse ó, tá aqui, Perifatividade nas Escolas, volume 5, que são 5 livros que a gente fez dentro das escolas, e Sim. a Poética dos Direitos Humanos 2, que seria o segundo com esse tema. Mas esse é o nono livro do Do Perifatividade. coletivo. É o nono livro do coletivo, num coletivo que esse ano, 2025, estamos completando 15 anos. Já um adolescente. Então assim, muitos filhos aí que foram criados durante esse período, são 9 aí, e é muito orgulho, né, de saber que a gente ainda está produzindo. Sim, demais. Estamos fazendo plantio, né? Vamos ver como é que vai ser essa colheita. Essa colheita que eu sou suspeita para falar, né? Sim. A autora da colheita. E falando mais um pouco dos desafios, tivemos vários desafios. Bastante. Esses desafios aqui fez com que nós crescêssemos, né, como coletivo. Muito. E é importante a gente pensar que todo grupo cultural tem uma competitividade, né, em editais. Então, essa competitividade de editais faz com que, às vezes, a gente também rache, né? Cada um vai fazer uma outra e disputar aquilo que se identifica mais, enfim. Mas é muito difícil, é muito pouco. Além de ser poucos recursos, é pouco o número de coletivos contemplados em cada projeto. Infelizmente, sim. Então, assim, é muito importante a gente valorizar cada coletivo que tem o seu edital, seja Fomenta a Cultura, seja um PROAC, seja um VAI aprovado, valorizar e saber o corre de cada grupo, corre de cada pessoa que está ali, né, se dedicando, prestando contas, fazendo a coisa acontecer dentro daquela previsão que, que foi descrita no edital do que ia ser feito. E a gente meio que foi um pouco ousado, que a gente, nesse edital, infelizmente, a gente propôs muita coisa, né? Mas às vezes é isso, tipo, a gente tem que propor muita coisa para falar que a gente faz e acontece, senão esse recurso não vem. E não poderia ser diferente também. A gente está propondo um trabalho para a juventude. E o que seria o adolescente se não a pessoa que recebe os desafios, né? Para Exatamente. adolescente não tem não. Não, não. E falar em adolescente tem não, tem muitas poesias muito boas que fez a gente refletir também, né? De que aquilo que a gente pensa, eles também estão pensando, eles também estão sentindo na pele, né? Essa falta de recurso para a periferia, essa competitividade entre os nossos, né? Sim. É porque ser fazedor de cultura, sendo oriundo de periferia, lhe traz muitas situações difíceis, porque muitas das vezes essa pessoa ou esse coletivo fazedor, feitor de cultura, ele é o arrimo de uma família, ele precisa trabalhar para manter essa família, tem diversas demandas que às vezes o impede de estar junto nesse coletivo cumprindo até o término, muitas das vezes o edital, porque o edital ele vem, como você mesmo falou, e o recurso às vezes o valor, você olha o total e fala, nossa, é muito dinheiro. Seria, se fosse para uma pessoa na conta de uma pessoa. Mas para distribuir para todos os trabalhos e tudo o que é necessário fazer dentro desse tempo solicitado e dentro de tudo o que se precisa ser feito, acaba sendo muito pouco. E às vezes o trabalhador em si, que é quem mais trabalha, deve ter jornada tripla na vida, porque tem as suas questões pessoais de vida enquanto munícipe periférico e
Também a jornada junto ao trabalho envolvendo o edital ao qual é proposto. Então, cabe sim muito respeito mesmo a essas trabalhadoras e trabalhadores da cultura, porque com ou sem fomento está todo dia atuando, seja Uhum. numa reunião depois do horário de trabalho, seja na separação de poesias para montar um livro, tudo isso requer tempo, tudo isso requer dedicação, não dá para fazer de qualquer jeito nem com pressa. E poder conciliar, evidenciar o trabalho da juventude periférica para que eles tenham estímulos para futuramente fazer esse trabalho também, requer uma dedicação que é fora do comum, do cotidiano de muitas pessoas. Então, assim, que a periferia e todos os trabalhadores de cultura nestas periferias sejam muito valorizados e respeitados sempre. Então é isso, valorizar cada trabalhador e trabalhadora da cultura e respeitar assim essa correria de cada um que faz. Sim, Deixamos aqui nosso agradecimento também, né? À equipe do PROAC SP, Secretaria de Cultura e Renovação, né? E incentivo à criatividade e tal. E lembrando que temos que falar isso aqui, né? Que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo incentiva a leitura do edital número 24 de 2023, que está aqui o resultado do livro do Perifatividade nas Escolas, volume 5. Vamos à leitura então de alguns poemas. simbora. Vamos lá, então a gente vai ler alguns poemas que está nesse livro. Para quem quiser ter acesso ao livro físico, entre em contato com Perifatividade. @perifatividade, Instagram, só mandar mensagem, tá ali né, a nossa comunicação. Sim. Facebook também, ou entrar em contato também pelo WhatsApp, né? Nas nossas redes sociais tem o número do WhatsApp, né? Nosso. E não deixar de acompanhar todos os nossos podcasts no YouTube, né? Curtir, compartilhar e segue nós aí, vamos que vamos. Iniciar as leituras? Bora lá. Vamos lá. E antes disso, a gente agradeceu muita gente aqui, mas se não fosse esses alunos nos receber, nos ouvir e querer aprender com a gente não conseguiria mostrar e, e poder registrar para a posteridade esse trabalho lindo que foi feito aqui. Muito obrigada a todos os alunos mesmo envolvidos neste projeto. Se não fosse cada um de vocês querer expressar o que sente e o que entenderam do que a gente levou através dessa escrita, o nosso trabalho não teria acontecido. Vocês são parte crucial dessa história. Obrigada mesmo. E a gente vai começar pela poesia curta de Flávia Beatriz, do 8º ano do Cassiano Ricardo, da MF Cassiano Ricardo. Respeito não se compra, se conquista. Boa. Isso aí. Obrigada, Flávia. Flávia tem várias aqui, né? Tem Tem sim. muita coisa. Então eu vou MF Cassiano Ricardo também. Autor Murilo Campos da Silva. Maravilhoso, Murilo. Todo povo pobre tem sua justiça. Povo branco tem tratamento diferente. O povo negro sofre na pele por coisas que ele não merece. É isso aí, Murilo. Gratidão, Murilo. Agora que eu vou ler é Essa Tal Educação, de Ana Júlia A. Santos, também MF Cassiano Ricardo. Para quem seria essa tal educação? Só para ricos ou donos da razão? Em relação a isso, vou te deixar uma reflexão. Nesse mundo que vivemos, seria obrigatório esse direito. Mas, infelizmente, a realidade é outra, falando em condições boas para ter acesso à verdadeira educação. Aparentemente, precisa ter uma boa condição. A educação não se compra e nem se tira. Então, por que temos que pagar toda essa quantia? Na escola pública, não tem muita estrutura. Já na particular, isso nunca vai faltar. E comparando lado a lado, quem ficaria desfalcado? Eu demonstro e te deixo a reflexão. Para quem seria essa tal educação?
Será que o governo quer nos ver bem? Ou só querem mais um refém? Ana Júlia, obrigada. Boa. MF Cassiano Ricardo, nono ano passado, esse ano já deve estar indo para o ensino médio, Sim, né? Com certeza, e vai ter seu livro na mão, viu? Pedro de Lemos Moeller, salve Pedro. menino de ouro, é um dos meninos de ouro. Vitório é um menino de ouro, sempre arranca um sorriso de um ou de outro. Ele perdeu alguém muito conhecido, mesmo assim, continua sorrindo. É isso que nos dá esperança também. Isso aí, Pedro. Obrigada, Pedro. Agora vem justiça pelo racismo. Justiça pelos reis, Rei Pelé. Lutar contra todos os racismos e desigualdades, por qualquer tipo de cor ou raça. Cadê a justiça a todos? Quando vocês não deixam os negros subirem ao topo, terem os mesmos direitos que os brancos. Lohana Batista de Souza, MF Cassiano. Obrigada, Lô. Vamos mais uma aqui da MF Cassiano Ricardo. Fernando Campos da Silva, mais um do nono ano, Valeu, Fê. deve estar no ensino médio. Respeito. A educação para os educandos é muito importante, porque só não tem educação nas escolas e nas nossas casas. Os adolescentes não vão querer respeitar os familiares, os amigos das escolas, as pessoas conhecidas, os irmãos, os pais, os avós e os tios. Respeito é tudo para nós e para todos que resistiram. Nossa, Fernando Campos. obrigada, Fernando. Dá uma alegria, uma satisfação gigantesca poder perceber o olhar deles em relação à educação que eles têm ou que lhes foi privada, que eles sabem que onde eles moram, eles não conseguem ter os mesmos acessos que outras pessoas, que é uma questão de classe mesmo. Eles tão novos, conseguem já enxergar tudo isso, e que bom que eles tiveram a oportunidade de desenvolver tudo isso através da escrita, que é o sentimento deles sendo colocado para fora, né? Gente, obrigada mesmo. Bora lá. Falando sobre alegria, não precisa ser daquela que contagia. Para mim, basta sorrir, sonhar e apenas desejar que aquele sentimento nunca saia de lá. Ana Júlia C. Santos. Cassiano Ricardo? Sim, MF Cassiano Ricardo, aí teve várias, né? sim, bastante. Eu vou agora com uma do Cieja Clóvis Caetano Michelazzo, Por nosso Cieja favor. Parque Bristol. Seu Nelson Ferreira dos Santos, aceitação. Preconceito é não ser aceito. A sociedade, desigualdade, uns terem muito e outros sempre não terem nada. Aquilo que nos faz falta. Aceitação, seu Nelson. Muito Salve, salve. obrigada, seu Nelson. Vamos lá. A vida não é sobre amar, é sobre resistir. O tempo inteiro a gente vive, sobrevive e resiste, né? Stephanie Ramos da Silva. E ela ainda complementou: a inveja é a inimiga da conquista, que você luta ou você vacila. Stephanie Ramos da Silva. Cassiano? Não, ela é do Cieja. Seja. Vou de mais uma do Seja aqui, então. Seja Parque Bristol. Guilherme Paulino. Amor. Traz felicidade, saudade e alegria. O amor fortalece a família. Meu Deus, que lindo. Obrigada. Vamos lá de mais uma aqui das meninas. Amar. Amo e não sou amada. Quero e não sou querida. Mas tenho um consolo nessa vida. Amo e não sou fingida. Lucimara Teixeira Cavalcante. Maravilhosa. Cassiano, não, desculpa, gente. Clóvis. Clóvis Caetano. Cieja Parque Bristol. É isso aí. Obrigada, Lu. Mais uma do Seja Parque Bristol aqui, do Eterivaldo Santos. Iluminação infinita. A lua e as estrelas, mares infinitos. Há amores também. Obrigado. Bem, a minha dor. Eu vou deixar de lado essa tristeza sem cura. Esse meu mundo assombrado por tanta tristeza, tanta frieza, tanta incerteza. Tantos juramentos de procedência obscura. Viverei agora de crimes.
que me alegram o coração. Vou escrever frases que não rimem. Vou exercer a prática ilegal da poesia conquistar. Má Santana. Massa, Cieja Santana. Parque Brista. Obrigada, Má. Agora vou com uma aqui da MF Cassiano Ricardo. Uma duplinha que fizeram juntos aqui. Ah, Marcelo Henrique Martins Moitinho e Lohana Batista Souza. eita, duplinha boa. Essa Bora é de lá. vocês. Nem tudo é o que é. Nem todo gol bonito significa que você vai ser campeão. Nem todo drible significa que vai ser objetivo. Não é porque eu te mostro os dentes que eu sou feliz. Não é porque nós não vemos todas as estrelas que elas não estão brilhando. As lágrimas das tristezas não irão te afogar. Nem toda corrida é valendo medalha. Obrigada, É gente. isso Que aí, lindo. Marcelo e Lohana. MF Cassiano Ricardo. E agora a gente volta aqui para o Cieja. Sofrimento. Nem todo sofrimento é dor, mas sim amadurecimento. Porque no sofrimento é mais difícil aceitar a dor. Lucimara Teixeira Cavalcante. Maravilhosa. Boa. Vou mais uma aqui do Marcelo, que essa aqui, inclusive, ilustra algumas dos lambes-lambes que tá Sim, na nossa quebrada, né? Mais uma do Marcelo Henrique Martins Moitinho. MF Cassiano Ricardo. A escola não ensina tudo. é verdade. É isso aí, a vida ensina, né, É Marcelo? uma frase bem profunda mesmo para puxar a gente para reflexão mesmo. Vamos lá. Vou ler Educa Ação, Maricena. Educação é amor, é transmitir o que há de melhor em nós, é ensinar ao próximo a colorir o mundo. Obrigada, Mari. Valeu. Mais uma do Marcelo Henrique Martins Boitinho. Ele é daquelas pílulas que ele solta aí, ó, pra Ele gente tem pensar. muita coisa guardada na manga. Nem sempre o amor é amado. Verdade. Valeu, Marcelo. Obrigada, Marcelo, por MF trazer para a Cassiano gente Ricardo. mais uma reflexão. Agora a gente vai de A revolta transborda quando não é controlada, deixando a alma cansada da caminhada. Mari Sena. Obrigada, Mari. Parque Bristol. Seja. Sim, Mais uma do Seja Parque Brista aqui, ó. Do Kennedy. Hipocrisia. Hipocrisia é quando uma pessoa fala o que não faz, ou quando ela exige o que não faz. exatamente isso. Valeu, Kennedy. Seja Obrigada, Parque Bristo. Kennedy. Bora lá. Decepção. Decepção às vezes traz a rejeição. Na rejeição nem sempre tem a ação, mas no amor vem a solução. Emily Cruz. Boa. Seja Parque Bristol. Muito obrigada, gente. Vou aqui de Seja Parque Bristo novamente. Guilherme Paulino, viu? Sim, Mais uma dele. Sofrimento. É causado pela dor, pela saudade de verdade, pelo desprezo que carrego no peito. Isso é muito sofrimento. Mesmo assim, eu não me lamento. Vou vivendo a vida como um vento. Isso aí, Guilherme Paulino. Seja Parque obrigada, Bristo. Gui. Muito obrigada. Eu quero ler o que a Aninha escreveu, porque além de contemplar esse trabalho lindo, ele nos traz também, né? Ele mexeu muito com todos nós, integrantes do coletivo Perifatividade. E isso, de algum modo, fez a gente enobrecer enquanto ser humano, né? E aprender muita coisa bonita. Uhum. E eu acho importante que a gente está evidenciando o trabalho da juventude, mas que é bom também evidenciar do nosso coletivo. Então, eu quero ler a escrita que a Aninha deixou registrada aqui também. Vamos lá. Mas eu tô brigando com o livro, tá, gente? Porque eu tava aqui olhando as fotos e me perdi. Então, eu vou procurar aqui de novo.
Enquanto isso, eu vou apresentar. com Guilherme Paulino. Por favor. Seja Parque Bristo novamente. Guilherme mandou várias aqui, hein? Sim, ele tá que nem o Marcelo. Guilherme Paulino, Seja Parque Bristo, Revolta. Revolta eu tenho todos os dias, quando ligo a televisão e só vejo desilusão, que acontece nesse louco mundão. Isso aí, Guilherme. A escrita que nossa irmã Ana Fonseca deixou de contribuição para esse livro é Nosso Território Cultural, Ana Fonseca. A natureza de concreto, de raízes, folhas e galhos, de entradas, quilômetro e bairros. O Fundão do Ipiranga é assim, uma colcha cultural gigante, onde suas vertentes fazem dela seus retalhos, das raízes da árvore histórica presente na Estrada das Lágrimas. Deságua na grande rodovia de nome jesuíta, onde seus afluentes são nossas quebradas, terra de diamantes negrígenas. Conheço essa palavra. O Nordeste incorpora esse tronco, já formado pela raiz do samba, subindo por folhas, flores e galhos, de um corre longo que corre e percorre a milhão na Via Anchieta, rápido como um centroavante varziano, que, com a bola nos pés, vira um cometa. O rap chega junto nesse time, um dos mais importantes galhos dessa história. Deu flores, folhas e frutos, que germinam até hoje e que construíram a memória. Memória falada e escrita no braço forte da literatura. Conseguiu unir a educação com sarau, música, opinião e leitura. Aliás, luta é o topo dessa grande árvore onde a educação e moradia irradiam mulheres e homens que lenda se tornaram, mostrando que lutar por direito são coisas que não se adiam. Esse é o Fundão do Ipiranga, Heliópolis, Parque Bristol, unidos por um ideal, enaltecendo os gritos, lutando no presente e germinando no futuro. Nosso território cultural. Ana Essa aí, Ana Fonseca. Fonseca, Gratidão, irmã. esse poema tem uma ilustração, né, no YouTube. Você que está no nosso canal aí, procure aí, Nosso Território Cultural, tem uma animação, inclusive do nosso artista que fez a capa, Felipe Borges, Terceira Visão, e tá muito lindo esse... É um clipe, né? Um clipe poético. Sim, É uma animação com essa poesia que ficou máxima, assim, tem muito pouca visualização, então procure, veja, curte, compartilha, Território Cultural. conhecer mais esse trabalho lindo, né? É isso aí. Vou mandar uma poesia aqui do Murilo Campos, MF Cassiano Ricardo, que a poesia é direta, hein? A poesia é desabafar com papel. Meu Valeu, Deus. Murilo. Obrigada, Murilo, por esse desabafo. Eu queria ler uma aqui do Guilherme, que ao longo do ano, inclusive em parceria lá no Seja, eles estavam fazendo um projeto falando sobre a água, trabalhando com os alunos de lá, né, os educandos de lá sobre a água. E o Guilherme Paulino escreveu aqui, ó, água. A água, quando escorre, lava muita saudade, como também purifica a alma de verdade. Obrigada, Guilherme Paulino. Outra concierge aqui, seja Parque Bristol. Vou pedir licença para declamar uma da Emily Cruz, tá bom? Por favor. Decepção. Decepção às vezes traz a rejeição. Na rejeição nem sempre tem a ação, mas no amor vem a solução. Emily Maravilhoso. Cruz. Gente, eu tô assim muito mexida, muito emocionada com a conclusão desse trabalho, com esse filho que nasceu, esse filho mais recente, né, o derradeiro que nasceu. E eu tô muito grata pela confiança que cada um de vocês depositou quando entregou esse conteúdo para o coletivo. É muito honroso o coletivo ter tudo isso em mãos e poder contribuir com vocês, registrando isso num livro para a posteridade das nossas vidas e poder saber que a partir daqui vocês podem ter inspiração para seguir nessa vida literária, porque é uma das possibilidades de
alegria, de alento, de tratamento, porque a literatura ela salva a gente, e eu acredito muito nisso. E poder ver essas pessoas desabrocharem é muito é muito lindo, é realmente muito emocionante. Tem uma poesia publicada, é um pontapé inicial, né? Sim, Um pontapé inicial. eu sou suspeita para falar disso. Somos. Vou mandar uma aqui, mais uma do Cieja, Parque Bristol, Alessandro Dantas Santos. Oi, meu parente? É, tempo perdido. O tempo está passando rápido demais para corrermos atrás do tempo perdido. Vamos tomar juízo. Isso não é um pedido. É apenas sua mente recordando o que foi perdido. Obrigada, Lê. E que a gente junte toda essa história e não deixe ninguém e nem nada mais perdido. Obrigada. Vamos de alívio? Amor pode doer, mas se você conseguir o respeito e lutar por mantê-lo, a dor some e o alívio aparece. Flávia Beatriz, MF Cassiano Ricardo. É isso aí. Mais uma aqui do Cieja Parque Bristol, do Kleberson Alves Penteado. Sofrimento. Sofremos, não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos, não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós. Kleberson Alves Penteado. Obrigada, Cleverson. Essa do amor amado é incrível. O amor nem sempre é amado. É muito reflexiva. Uhum. Gente, é tão bom poder estar diante desse trabalho, poder folhear esse livro, como diz o Paulo, sentir esse cheirinho de novo, poder saber que a gente está carregando sentimento, vidas aqui em nossas mãos. É muita responsabilidade É tudo isso. É responsabilidade, muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muita honra também. honra e gratidão depois que está aqui e que essas pessoas compraram, né, nossa ideia, Sim, acreditaram no que a nossa proposta podia ser um diferencial. É isso aí. Eu vou com mais uma aqui da MF Cassiano Ricardo. tá bom. Não esquece de ler a sua, viu? Tá só fugindo aí. João Ricardo de Brito Souza. Racismo. Eu queria saber por que o público-alvo do racismo é o negro. Aí você me diz, não é só o negro que sofre, amarelos e alguns brancos também. Mas não o mesmo preconceito. Já estou cansado de ver trabalhador preto sendo morto, espancado, abordado pela sua cor de pele. Eu nunca sofri racismo, mas tomo a dor de todo negro que sofre todo dia, seja pela polícia ou pela supremacia branca. Mexeu com o negro? Mexeu com todos, mexeu comigo. João Ricardo de Brito Souza, Obrigada, MF João. Cassiano Ricardo. Muito obrigada. Eu tô aqui, vou ler agora o Sonhos em Rede, Lius Barbosa. Irmão, muito obrigada pela sua caminhada nesse projeto com o coletivo. Muito obrigada por ter topado estar junto com a gente. De verdade, a sua contribuição foi incrível, assim como a do Estê também. Bora lá. Por mim, sonha na rede. Na rede, redescobre o outro lado da parede, sobre o tecido de novelos do universo. Caminha pela onírica estrada de alma lírica. Conhece o continente sem aroma de colônia. Aprende o idioma da antítese da insônia. Com asas em natura de um livre colibri. Apresenta uma cultura de um livro que eu nunca li. É oráculo sem fala, com um sorriso ele traduz a biblioteca de clorofila e a internet feita de luz. Curumim sonha na rede. Curumim sonha. Qual é o seu sonho? Lius Barbosa. Boa. Obrigada, irmão. Bom, então vamos finalizar, né? Eu abri declamando o poema, então vou fechar declamando o meu poema, que também está publicado aqui nesse livro.
Lembrando que esse poema, dentre tantas antologias, dos 2 livros que eu publiquei, esse poema está inédito para esse livro, então Irmão, será que dá tempo ler a do Estê? já lê. Gente, o Estê é nosso poeta aí da contemporaneidade, ele Das está envolvido batalhas. nessa nova linguagem que são as batalhas aí, e ele é talentoso demais. Então, gente, vamos dar uma atenção aqui. A cultura persiste. Não falo sobre as coisas de eleições para não lembrar de quem nem sabe que a gente existe. Por isso, a cultura tem que persistir, porque quando você só lembra em quem nem sabe que você existe, você deixa de existir. Das Batalhas de Rima, poema de Estê. Boa, Obrigada, irmã, Estê. boa. Irmã, gostaria que você lesse o outro poema. Qual? Antes de eu ler o meu, poema que também, Que quando você página? leu assim do Estê, eu abri assim, eu falei, meu, tem muito a ver. Que página? 67. Eu acho que eu já li. Educação? É, Ah, então você já leu, então já eu tá já lido. li, já li. Já leu tantas E aqui, me né? emociono muito. A gente leu quase todas. Vamos dar uma ressaltada nessa então. Que é da Mari Sena, né? Isso, ela mesma. Mari, você é maravilhosa. Educa ação. Educação é amor. É transmitir o que há de melhor em nós. É ensinar ao próximo a colorir o mundo. Obrigada por ter essa esperança no coração, Mari. A gente também tem. Por isso que a gente persiste e resiste através da literatura. Obrigada. Vamos lá então. Simbora, irmão. Encerrando o nosso Perifa em Prosa, agora com a leitura do nosso mais novo livro, Perifa Atividade nas Escolas, volume 5, A Poética dos Direitos Humanos 2. Compartilhamento. Educação não é depósito. O conhecimento não é extrato, que se esvai conforme o gasto. Não é lógico. Compartilhamentos não é ter like, curtidas, repercussão de sua iniciativa. Compartilhar é reconhecer no próximo continuidade, em aprender que o conhecer está em nós, você e eu. Compartilhando saberes que quem manda e comanda tudo não quer compreender que um simples gesto de um bebê nos transmite precioso saber. Interpretação de afeto e independente disso, educação. Para a iniciativa privada é apenas lucrativa para o empresário engordando seu status bancário. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Já tinha sinalizado Paulo Freire. O exemplo de educador, e assim vivemos uma bola de neve de um sistema que, com todas as suas forças, mantém seu projeto muito bem sucedido, o analfabetismo funcional, para não termos poderosos falidos. E o conhecimento, assim como renda, alimentos, igualmente distribuído. É isso aí, compartilhamento. Ficamos por aqui então, no Perifa em Prosa. Irmã, qual que é as nossas redes sociais? No Instagram, @perifatividade, Facebook, Coletivo Perifatividade. No YouTube também, você pode procurar o Coletivo Perifatividade. Segue, curte, compartilha, encaminha para alguém, para quem sabe mais escolas a gente possa adentrar daqui para frente. TikTok também, entre outras coisas. TikTok, todas as redes sociais, Coletivo Perifatividade. Muito obrigada. Valeu, ficamos por aqui e até o próximo Perifa em Prosa. Tamo junto.